O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje do profeta Jonas é o momento em que ele foge do pedido de Deus. O que Deus tinha pedido para ele? Rezar para a cidade de Nínive, que era pagã total. E ele, muito judeu, quis ir. Décadas de Petibiribas. Fugiu da missão. Foi para um navio, fugindo do que Deus tinha pedido para ele. E aí o que aconteceu? Uma tempestade. No Antigo Testamento, tem-se esse costume de tentar achar uma causa, um culpado de tudo de ruim que acontece, né? Eu não diria que se deve fazer isso hoje, porque hoje é tanta coisa ruim que vem, que você for buscar culpado para cada coisa, hoje você tem que abraçar a cruz, dar um beijo nela e tocar o barco. Não é verdade? Melhor que você ficar caçando um culpado. Veio a cruz, abraça, dá um beijo e diz: Senhor, eis-me aqui. Mas o fato é que ali acharam que ele fosse o culpado, porque ele é judeu, e ele mesmo pede para ser jogado ao mar. E aí, quem que engole ele? Na cultura popular é a baleia, mas na verdade fala grande peixe. Peixe. Isso é importante. Eu nunca vi nem... Essa interpretação é minha, gente. Não é biblista que eu ouvi, não. É coisa que pode ser que o Espírito Santo me inspire. Mas vocês já viram que no cristianismo tem o símbolo do peixe? Põe nas casulas. O peixe era um sinal para falar de Jesus e do cristianismo. Por quê? Peixe em grego, os gregos os que sabem grego aí que estão me ouvindo, tapa os ouvidos. Quem não sabe pode achar. Em grego quer dizer ictus. Ictus é o nome em peixe, né? Ictus, com um X que
que é ki em grego. E são as primeiras letras de Jesus, Jesus, Christus, do que, tu, Deus, huios, filho de Deus, ictus, salvator, o S é o salvator. Então, ó, ictus, Jesus, Jesus, Christus, Cristo, tu, Deus, huios, filho, salvator, filho de Deus, salvador. Entendeu? O ictus é peixe em grego. Então, conhecendo Deus um pouquinho como eu conheço, não está à toa aí peixe. Porque ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Quem que ficou 3 dias lá escondido? Jesus, na paixão, morte e ressurreição. Antes de Jesus ser crucificado, ele estava no Horto das Oliveiras. E qual foi a oração de Jesus? Senhor, que não seja feita afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua. Jonas queria fazer a vontade dele? Então Deus foi lá, contra a vontade dele, fez ele ir para Nínive. Então eu posso dizer que Jonas é a prefiguração de Jesus. Entende, não? E eu tenho certeza que esse peixe, quando eu chegar lá no céu, eu pergunto para ele. Esse peixe não está aí ao acaso. É ictus. Tanto é que é o peixe que hoje nós usamos também como simbologia na liturgia. Né? Tem muita coisa de liturgia que tem o peixe. Ok? Então aqui simboliza o ser humano que não quer fazer a vontade de Deus, mas no final das contas cede. Que Jesus também fez uma parábola como essa, não fez? Que tem um filho que ele manda e diz que vai e não vai. E o outro diz que não vai e depois, eu era desse, sempre fui, até hoje. Meu pai mandava lavar o carro, detestava, né? Filho de papaizinho, não. Aí dava na quinta-feira, lava o carro. Aí nós ia para a roça sábado, eu falava assim, mas vai sujar de novo, né? Aí às vezes eu falava, pode ser mais ou menos, porque vai sujar de novo. Aí meu pai falava assim, ó, nunca faça algo mais ou menos. É melhor não fazer. A educação do pai, né? Meu filho, nunca faça nada mais ou menos. Mas depois eu ia. A consciência pesava. É igual comprar baré na hora do almoço. Estava vendo meu desenho, vai comprar baré. Não! Era o meu maior sacrifício da época da infância. Sair do meu desenho e comprar uma baré. Uma coca, uma coisa para o almoço. Um tomate. Para mim era um sacrifício, era largar meu desenho. Né? Mas aí depois eu acabava indo. Mas também eu apanhava muito, né? Então, aqui é para hoje, às vezes a gente não quer fazer o que Deus quer. Mas no frigir dos ovos, você sabe que se você não fizer, é pior. Não é verdade? Então é melhor você obedecer e aqui ainda não chegou na parte que Jonas acaba indo. E depois há uma conversão, acredite se quiser. Mas ele achou ruim de Nínive converter. Eu não queria, porque ele é judeu. Olha onde chega a petulância. É como se eu não quisesse que os outros pagãos se convertessem, só os católicos ficassem aqui. Não, é claro que eu quero que todos se convertam. Né? Muito bem. E o Evangelho? A pergunta, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que está escrito? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas. Entre a missa e a academia, qual? Missa. Depois você vai para a academia. Se não der para ir para a academia, fica gordo mesmo.
É melhor ficar barrigudo e ir para o céu, do que ficar tora e queimar no inferno. Não é verdade? É melhor chegar com a barriguinha lá no céu. Entre o Pilatos e a missa, missa. Domingo, o que você pode substituir para ir na missa? Nada. Nada. Troca tudo para ir à missa. Amar com toda a sua força. O tempo de oração todo dia, se tirar 1 hora para rezar, vem no Santíssimo, reza o terço. O que mais? Fala com Deus, lê a Bíblia. De vez em quando vai na Canção Nova, né? Vai passear, Aparecida. Lá na Aparecida tem uns comunistas lá, mas vai converter esses padres com o bispo comunista, infiltrado na igreja. Ô povo que dá canseira. Mas Deus sabe o que faz. Não pode separar o joio do trigo. Nós vamos rezando que Deus faz isso, né? Bem, e depois, qual é a resposta? Ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Caridade, amor, piedade, abraçar, acolher. Vocês que são de missa diária devem acolher as pessoas que vêm à igreja pela primeira vez. Por isso que eu fico receioso se vier gente com roupa decotada, certo? E vocês virem pela primeira vez, não joguem pedra. Acolhe, abraça. Ao invés de você jogar pedra, abraça o decote, mulheres. Né, irmã? Abraça, cubra com a caridade e não joga pedra com a maldade. Por quê? Porque pode ser a primeira vez que uma prostituta vem à missa. Ou uma pessoa que é da vida, e essa pessoa não vai vir para a missa de tailleur, tipo saiones comprida e blazer, né? Então, amar o próximo, acolhida, amar na igreja. Só que Jesus, como eu faço hoje, eu aprendi com ele, ele sempre cutuca. Os samaritanos eram o terror dos judeus, eles odiavam os samaritanos, porque eram pagãos. Lembra que nem deixou Jesus, e São João mandou cair fogo? Aí Jesus falou o quê? Ah, você quer saber o que é amar o próximo? Então eu vou te contar. Tinha um lá, tal, um homem descia, caiu nas mãos dos assaltantes, arrancaram-lhe tudo, espancaram, deixou quase morto. E adivinha quem foi o primeiro a descer a ruinha? O sacerdote. O sacerdote desceu, porque estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, o que o sacerdote fez? Seguiu adiante pelo outro lado. Jesus é terrível, pior que eu. O levita, sabe quem que é o levita? Levita é quem sabe a Bíblia de cor. Não falamos brinquedo, não. Sabe, naquela época, lembra que naquela época não tinha impressão. As Bíblias ficavam em códex, ou no rótulo. Lembra? O rótulo de Isaías. Então não tinha como você carregar. E eles tinham uma memória muito melhor que a nossa. O levita sabia a Bíblia de cor. O que o levita fez? Chegou o levita, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. E adivinha quem desce? O samaritano, que estava viajando. Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Derramou óleo nas feridas, levou no seu próprio animal para o hotel e depois ainda deixou o dinheiro. Aí ele cutucou, viu? Ele quis dizer que nós que estamos na igreja não fazemos a caridade e quem é de fora faz. Gente, tudo que nós fazemos na igreja é para depois ser caridoso. Tudo. Não adianta rezar, não adianta sim, porque rezar é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você tem que pôr em prática. Amar. E muitas vezes amar é pôr a mão no bolso.
Por isso que eu cutuco. Tem que gastar o dinheirinho, sim. Fazer caridade, ajudar a Fazenda Esperança, devolver o dízimo. Repito, não vou usar o seu dinheiro, viu? Não tem como. Bem que eu queria. Falar, senhor, olha, o bispo, o dízimo está alto, aumenta meu salário aí. Mas ele não deixa. Então pode ficar tranquilo que eu não vou usar o dinheiro. É para ajudar a igreja na evangelização e caridade. Dízimo, ajudar os pobres. Quando alguém aparecer na rua, você vai lá e paga lá o trem para ele. Paga mais caro no pano de prato. Paga mais caro no tapete. Ajuda. Abraça. Acolhe o povo que chega aqui de fora. Mesmo que seja gente que esteja mal vestida ou que não esteja adequado, acolha. No fundo, todo mundo tem que culminar na caridade. Porque no final dos tempos, Mateus 25, estive com fome e me deste de comer. Estive preso e foste me visitar. Não é isso? Estive com sede, me deste beber. Estive nu e me vestistes. Isso é o ápice da fé cristã de verdade. Por isso que quem reza de verdade tem que ser caridoso. Tem que ser caridoso. E aqui Jesus está criticando, porque muitas vezes nós da igreja somos criticados porque nós não fazemos isso. E às vezes gente que não vem à igreja faz. Não estou falando que esse que lá vai ser salvo, porque precisa primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso é um escândalo. É um escândalo. Gente de igreja, murrinha mesmo. Faz conta de centavos. Mete a mão no bolso. Gasta com quem precisa, né? Com o pobre. Claro, se você vir que alguém está pedindo e é mala, você não é obrigado a ajudar. Sem problema. Mas, se precisa, ajuda, põe no seu carro, paga um hotel, né? O Omar está aí, ó, coitado, sem dinheiro. Traz hoje um dinheirinho para ele. Ajuda. Faz alguma coisa. Fazenda Esperança. Já arrumei os voluntários. Está sempre sem dinheiro. Ajuda. E eu tenho certeza que o céu se abrirá, né? Deus é muito bonzinho com quem é caridoso. Que Nossa Senhora, Mãe da Caridade, nos leve cada vez mais ao amor. Assim seja.